Bem-vindos de volta ao nosso Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli e trouxemos uma experiente professora, doutora, médica e o que mais ela quiser ser, doutora Leila Bloch, para falar pra gente sobre cabelo, sobre queda capilar, sobre tratamento capilar. A gente vai falar para vocês entenderem a pauta do dia. A gente vai falar sobre tratamento capilar para homens e para mulheres, queda de cabelo pós-Covid, transplante capilar. O que mais, Paty? Quem não tem medo, né? Quando o cabelo começa a cair, alopécia, Alopécia, que eu conheço alguns casos já. uso de medicamentos. A gente quer entender tudo isso, doutora. Que Quando medicamentos estão sendo começar usados a agora. fazer, Eu vou falar meu próprio relato do meu transplante feito com você. vai revelar o antes e o depois. Vou revelar o antes e o depois. Aguardem que vocês vão ver o antes e o depois aqui. Doutora, conta pra gente um pouco sobre você. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, Dudu, Paty. Bom, eu sou médica há 20 anos, dermatologista há mais de 15 anos, e desde que eu terminei, eu já fui para essa área de cabelo, de queda de cabelos. Há 15 anos, era uma área, assim, muito pouco explorada, e cresceu muito, né? Tá entre as 5 queixas mais comuns do paciente quando vai ao dermatologista, né? E é muito frequente, quem que não tem queda de cabelos, né? 85% das mulheres têm algum tipo de queda de cabelo ao longo da vida, né? Mais da metade dos homens vai ter algum grau de calvície. Mais da metade? Mais da metade? Uhum. E aquela E as lenda? mulheres também, depois da menopausa, também. Só que a calvície nas mulheres é diferente, é mais sutil, né? Então o calvo da Fiel não tá sozinho. Não, A Gerguedes tem metade da população acompanhando. certamente. Acho que quem não perde cabelo com o tempo é uma minoria. Aquela lenda de quem vem a calvície geneticamente? Tem isso mesmo, né? Pois é. Porque sem falar, se seu pai não é careca, Falam seu que é filho do não vai avô ser. materno. Eu já escutei Isso é um algumas vezes. mito, Paty, Ah, isso é mito. Porque a herança, ela tá em mais de um locus gênico, a gente fala, é Ah. poligênica. E é dominante. Então, isso é um mito. Falar que vem do lado materno, na verdade, tem um estudo que mostra que é mais do lado materno. Mas se tem de um dos dois lados da família, paterno ou materno, já tem 50% de chance de você ter a genética. Tá, Não necessariamente manifestá-la. entendi. Mas se tem dos dois lados, já 85% de chance. Às vezes pula a geração, mas em geral, se você tem um padrão de calvície, meu pai perdeu o cabelo na coroa, e você começa a ter calvície, vai expressar o mesmo padrão. E quando começa a aparecer que o menino vai... Eu tenho 2 filhos homens, acho que é por isso que eu também... Um já tem 18 anos. Quando começa? E o meu marido tem uma entrada já, e tem a coroa, tem tudo. Então, Pacote completo. Entrada, esse quando saída. começa é complicado porque não tem tratamento preventivo, né? Não tem como não, só prevenir. ia assim, mas assim, Pode pra saber, vai começar- ser... Desculpa. A gente fala assim, pode começar a partir dos 18 anos. Ah, tá. Tem pessoas que têm alguns outros problemas hormonais que pode começar até antes disso. Em geral, quanto mais cedo começa, tende a progredir mais rapidamente também, né? E, doutora, com base nisso que você falou, quanto mais cedo começa, mais acentuada tende a ser a calvície. Que a progressão geralmente é lenta e gradual, mas... Com que idade pode começar o tratamento? Meu filho tem 13 anos, assim, ele deve estar fadado à carequice. Porque eu passei por um transplante com você, o meu pai é calvo, o avô paterno e materno. Você no tem caso Não dele, necessariamente. Não tem um fio Não, também, meus né? irmãos não têm mais nenhum fio. Não necessariamente, porque depende da expressividade. Às vezes só carrega a genética e não manifesta. No Não manifeste, necessariamente, quando não pode seja começar a meter fatalista. finasterida? A partir dos 18 anos. 18 anos. Uhum. Minoxidil no cabelo Algumas passar exceções, alguns minoxidil antes, né? Algumas exceções, mas a partir dos 18 anos está liberada a finasterida. Tá. E minoxidil, então, pode começar tanto tomara, Sim, porque agora tem- o pessoal tá tomando. Então, né, o minoxidil Na tem minha alguns época era só casos gotinha. de eflúvio, de queda de cabelo em adolescente que a gente pode indicar, até mesmo em crianças. E o minoxidil, assim, existe desde a década de 80 tópico, né? E há 7 anos começou a ser usado em dose baixa via oral. E é uma grata surpresa pra gente, porque a resposta é muito boa, é melhor do que a gente esperava. E é melhor do que o tratamento tópico, até porque deixa o cabelo meio empastelado, a maior parte dos pacientes não ruim. usa a longo prazo, né? Eu uso 2 vezes por dia. Muito Olha, disciplinado. Vou te dar É os verdade? parabéns. Juro por Deus.
Eu tomo dar 2 os meses por dia parabéns. de manhã à noite, saio, já meto. No caso, Então, um mas é uma punch que eu minoria, coloco, né? fazendo Assim, jabá já aqui. fez a propaganda, a gente vai falar com a Xê aí sobre isso. Gente. É uma minoria. Tem um estudo com Ah, o 600 meu homens. marido fica lá todos podres, entendeu? Ele compra E não e joga. apodrece. Claro. Usa um dia. Eles depois- levam Eu sou pra nerd mim, disciplinado levam para mim dessas na coisas. consulta, eu vou lendo a validade, eu vou jogando É, também. isso Porque eu aí. já usei tudo isso, tudo vencido. Então, né? Mas isso é o clássico. Tem um estudo com 600 homens, assim, depois de 6 meses, só 5 estavam usando. O Dudu e mais Tá de 4. brincadeira, só É o eu Dudu e mais 4, exatamente, seus amigos. Caramba. É difícil. Tô me Tanto que achando os muito estudos, nerd agora. os estudos são com 2 vezes ao dia. A gente, se usar uma vez, a gente já tá no lucro. Mas voltando aí, o minoxidil oral, ele faz o cabelo ficar mais tempo na fase de crescimento. Quem tem calvície, isso não é o mais importante. O mais importante é evitar que o cabelo vá afinando com o tempo. Aí entra, por exemplo, a finasterida, a dutasterida. Agora, o minoxidil tem esse efeito enquanto você usa, né? Melhora, né? Tem um efeito de melhorar, dar um volume maior. Então, isso ajuda o paciente a manter o empolgar. tratamento, se empolgar. Porque ele olha que tá E tendo manter, resultado, porque né? é muito frustrante, né? Um tratamento a longo prazo que não traz o cabelo de volta, né? É. Que ajuda no E começo o cabelo mexe e depois muito, mantém, né? né, na calvície. Então, assim, pode melhorar um pouco, mas você fala, eu tô fazendo um tratamento que tá igual. Então, será que é ele ou será que não estaria piorando mesmo? Aí você para e paga para ver. Aí piora e não volta ao que era antes. E aí, nessas paradas de tratamento, que acaba piorando e Que são tendo os a indicação rebotes. e tendo a indicação de transplante. Não tem rebote. O rebote se difere assim, você faz um tratamento que quando você para, fica pior do que se não tivesse tratado. Não, não é. a finasterida ela muda a história. Então eu tomo por 5 anos e paro. Se eu não tivesse tomado, estaria pior. Então eu parto Entendi. dali e eu vou estar com mais cabelo. Mas vai ter uma queda a partir do momento que você para. Sim. Mas perde Mas tudo eu que mudo você a ganhou. história. Não, então, é o que eu tô falando. Não perde tudo que você deixou de perder, né? Ah, tá. Você está com mais cabelo Porque porque você não você ganha na tratou. finasterida, você só não perde? Depende. Se você é um bom respondedor ou não. Depende da sua idade. Depende do seu padrão de perda. Se é mais na coroa, se é Eu mais tomo na faz frente. uns 10 anos já posso parar? Não. Não vou parar. Você tá com 28, né? Não, 31. 31. Então, Esse é aquele ideal que... manter até os 55. Ainda vai 55? demorar um pouco. Esse é Tem aquele muito que- tempo. Então. Nossa, uma vida. Esse é aquele que tem impacto na vida sexual? Olha aí, É ousada. esse. Não, esse é Não, mito, mas é viu? esse mesmo. Esse é o mito. Não é mito. Nossa, eu nunca fui prejudicado. Não é mito. não Mas é eu nunca mito. fui prejudicado, Mas graças a Deus. Eu vou falar que a gente já conversou sobre isso. Já mas perguntei eles- pra ela, já. Não, é Não porque é- eu sempre ouvi assim, dizer isso. Até 12% dos homens pode ter diminuição de libido. Diminuição de libido. Libido, é diferente. É diminuir- diminuir o potência, apetite ou- Eu sexual. só tô perguntando do Ah, tô sexual. explicando, Não, fiquei bravo Mas agora. libido desculpa. é diminuir o apetite sexual. É ter menos vontade. É diferente de Isso. impotência, Entendi. que é você querer e não conseguir. Então, as pessoas já falam libido já vão para impotência, né? Então, é diminuição de libido. E, geralmente, nos primeiros 2, 3 meses tomando. Então, eu acho que Só dá vale uma tentar. quietada. Nem Não, lembro vale mais. tentar. Tem coisas mais Sim. importantes que o cabelo, né? Veja só, ninguém É, tá aqui ah, perdendo é. a razão. É. Se tiver efeito colateral, pode ir para metade da dose. Ou a gente vê outros tratamentos de segunda linha. Mas vale a pena tentar. E, doutora, tanto o minoxidil quanto o finasterida pode ser usado por mulheres também? Ou só para homem? Mulher também pode usar? Mulheres também podem usar. E vamos falar de mulheres, então. Porque mais da metade das mulheres também perde cabelo. Então, perde cabelo, falando de volume de cabelo. Não aquela queda de cair muito cabelo depois do banho, aqueles chumaços, eu tenho que é o isso. eflúvio. O eflúvio, quase 90% das mulheres vai ter algum episódio ao Na longo vida. da vida, mas é autolimitado, né? Nossa, Então, eu você tenho, perde é. volume, mas, teoricamente, volta a ter o mesmo volume de cabelo depois que você recupera, né? O eflúvio, ele acontece assim, tive pós-parto, pós-Covid, Pós-amamentação pós-uso de também, né? medicamento, pós um evento agudo de estresse. Dali a 3, 4, 6 meses, começa a cair o cabelo. Ah, E aí você depois nem de 6 lembra meses, não é na mais o que sequência. Não, Você você não nem... lembra o disparador. O cabelo é muito lento, tanto para responder ao tratamento, quanto para responder a um gatilho que o faça cair. Então, aí você nem lembra o que aconteceu. A gente tem que ficar brincando de detetive, né?
Então, isso é o eflúvio, né? Uma deficiência de vitamina, Sim. perda de peso, agora esses Ozempics ali, enfim, os pacientes que Ah. tomam testosterona, que é um outro capítulo que adianta a queda da calvície, né? Adianta também. em até testosterona 10 piora, anos. é. Nossa, isso é um grande problema no consultório, porque é toda semana, se não todo dia, o pessoal da testosterona, das reposições hormonais, os homens, assim, fortes, e aí vão perdendo o cabelo. E quem tem tendência à calvície, Nossa, acelerem até 10 anos a progressão da calvície. Isso sem falar em outras questões mais até importantes. 10 anos. Isso sem falar em outras questões mais importantes, né? Até oncológicas dessa reposição de testosterona, né? Então você não recomenda, né? Independentemente da gente falar de queda capilar, você não recomenda como um todo a Como um reposição de todo. testosterona. Sim, sim. Sim. E o problema é que Deus os me pacientes não livre. querem parar. E, Paty, você já fez algum tratamento pro cabelo? Já. Depois que eu tive Covid, eu tive 3 vezes. 3 vezes? 3 Eu tive vezes. 3 também. E daí, depois de um tempo, como você falou, que não é tão online assim, eu comecei a sentir mais uma queda a ponto do meu cabeleireiro chamar minha atenção. Falou, você tem que ir a algum médico para ver o que está acontecendo com o teu cabelo. Sim, 1/4 das pessoas que teve Covid teve eflúvio, a queda de cabelo pós-Covid. E a queda de cabelo pós-Covid tem umas sutilezas que ela não espera esses 3, 4 meses. Ela acontece em média depois de uns 50 dias do Covid. É que eu E também nem ela- sei depois de qual que foi, entendeu? Que foram tantas. E ela tende a ser mais intensa, uma Foi queda mais brusco. acelerada. Mas você fez o quê? Tomou agulhada? Tomei injeções na cabeça. A mesoterapia, não chama mesoterapia, é isso? Sim, Ou tem dois mesoterapia nomes? ou intradermoterapia, que seria um nome mais médico, O mas mesmo. é a mesma coisa. E daí acho que passa, o cabelo fica meio sujinho com isso no dia só. Uhum. E daí Talvez não ela pode tenha- lavar Talvez você um tenha dia. feito talvez ela tenha feito a microinfusão de medicamentos na pele, que é o MMP. Era um que vibrava assim um pouquinho Sim, em dói. todo. É um outro. Na verdade, assim, todos esses tratamentos a gente chama de drug delivery, né? São tratamentos de estímulo para potencializar o tratamento que você faz em casa, né? Agora, a intradermoterapia são injeções um pouco mais profundas, né? E de 15 a 20 injeções. Esse MMP é com um equipamento que é como se fosse o de tatuagem, então são injeções isso mais mesmo. superficiais E dá uma são vibrada. mais, é um número maior. Então é um outro tipo de estímulo, mas que a ideia é fazer o ativo chegar mais perto de onde está o cabelo. É o que Então, eu assim, fiz quando eu fiz o transplante, porque eu ia lá uma vez por mês, uma vez a cada X tempos lá, fazer Você fez isso. a Era intradermoterapia, que são essas a aplicações que tem basicamente o minoxidil, algumas vitaminas, mas no seu caso especificamente pós-transplante era para ajudar o cabelo a crescer mais rápido. Mas esses tratamentos podem ser feitos como resgate, se você está com uma queda ativa de cabelo, né? E são tratamentos que são adjuvantes, né? Eles não são isolados. Além do que você faz em casa, você pode potencializar com esses Daí tratamentos. eu tomava remédio Isso, também. vitaminas. Vitamina, isso. Ela pediu todos Exatamente. os exames. Eu estava com ferro muito baixo, ferritina. Uhum. E daí até tive que tomar ferro na veia. Então eu já estava meio atrapalhada. E agora você está cheio de cabelinho nascendo, não tá? Isso eu sempre Sempre tive. Nossa, mas é bastante. Mas se você olhar, eu tenho um outro cabelo aqui dentro Dessa recuperação dessa do eflúvio. recuperação. É que esse período, né, pandemia, pós-pandemia, é um período peculiar em que a gente teve muito eflúvio, muita queda de cabelo pós-Covid, mas também Do queda de estresse. cabelo do estresse, dos traumas, das alterações, aí, mudanças de vida. E o que aconteceu também foi o aumento da percepção da queda, porque às vezes você está na sua rotina, você sai de manhã de casa, vai trabalhar, vai na academia, e em cada lugar cai um pouquinho de cabelo. Agora, se você fica na sua casa, Fica tudo você ali. percebe mais que o cabelo está caindo. O meu piso é branco, então eu fui ficando desesperada. Uhum. A casa toda. Daí eu só via, parecia um É tapete. engraçado isso que ela falou, porque às vezes a gente acha que tá caindo mais cabelo, mas caiu sempre a mesma coisa. Só que como tá concentrado no mesmo lugar, você tem a impressão que caiu mais. Aí eu que Que louco varria a isso, hein? casa, né? Daí eu via meu Mas isso cabelinho aconteceu ali, ó. muito. Aconteceu muito, não é tudo. Aconteceu. Tem a impressão das pessoas e não caía tanto assim. Exatamente. E a- Mas você mudou a sua rotina, ou às vezes também, só o fato de você ficar mais em casa, às vezes você lava menos a cabeça, aumenta a oleosidade, vai cair um pouco mais de cabelo toda vez que você
pincelava, que é quando você tem essa percepção do cabelo caindo. E assim, caiu uma certa quantidade de cabelo, é normal. Era isso que A eu ia gente perguntar. fala- O que que é o normal É, de cair? A gente fala assim, até 100 fios percebidos, né, ao longo do dia, mas é difícil essa percepção. Exato. Tem um viés aí, porque se eu estou percebendo que está diminuindo o meu volume de cabelo, obviamente, cada cabelo que cair, eu vou ficar aflita. Desesperado. Né? eu Agora, ficava. se eu tenho muito cabelo e cai, e continuo com a mesma quantidade de cabelo, eu não vou perceber isso. Então, a Eu gente nem passava a orienta mão muito as e pessoas a saía um contarem. chumaço. Então, a dica é, se você está percebendo que está caindo mais cabelo do que o seu normal, e esse normal pode ser variável, há mais de 3 meses, aí sim é Procura um indicado médico, procurar né? o médico dermatologista, especialista em cabelos. Outro sinal de alerta é, estou com menos volume de cabelo. Por exemplo, as mulheres. Antes eu dava 2 voltas no elástico quando eu fazia o rabo de cavalo. Agora eu dou 3 voltas no elástico, né? Estou com menos volume. Aqui começo a ver o couro cabeludo por transparência na linha anterior. Ou então fui para a praia e queimou meu couro cabeludo. Porque o nosso cabelo ele serve de uma proteção Sim. solar natural. E se você tem uma linha do partido mais alargada, significa que você está perdendo cabelo, está perdendo reserva. Então, também é um sinal de alerta. E tem também um mito que a gente escuta muito. Minha mãe, minha avó tem menos cabelo, né? Mas é normal mulher com uma certa idade, velhinha, ter menos cabelo. É mesmo. Não é. Não é? Não Ai, é. que bom. Porque as pessoas têm essa ideia que daquela vozinha com menos cabelo, isso é normal? Não, isso é até frequente, mas não é normal. Significa que tem uma pessoa na sua família, uma mulher na sua família, que tem histórico de calvície feminina. E As que minhas você. avós tinham menos cabelo, eu lembro Então, que bem. você é os primeiros, mas você tá com bastante volume, né? Aparentemente bastante cabelo. Você tem um cabelão Cabelão, mesmo. tá lindo. Nunca tinha reparado. É o você tem cabelo um dos cabelão. sonhos. Eu convido você a ficar lá na clínica fazendo O cara tá propaganda. Quando eu passar, você fala, obrigada, doutora. A gente combina isso. Não, e o meu cabelo é todo branco. Uhum. Eu Mas- tinjo muito, porque não tem como ficar, porque a cor natural era essa, era outra dúvida que eu tinha. Uhum. E o cabelo branco? Nunca vai ter não existe nenhum estudo para evitar Existem isso? muitos estudos. Existem. Muito, mas é difícil. Porque chega um momento que os melanócitos, né, que são as células que dão a pigmentação, a cor para o nosso cabelo, simplesmente param de trabalhar, porque eles trabalham muito. Eles trabalham muito. O cabelo, né, ele funciona como um mini órgão, né? Eu vou falar isso que eu sou apaixonada por Sim. isso. E ele precisa de muita energia, né? E tá sempre em divisão de células, né? Tanto que quando você vai fazer um tratamento oncológico, né, uma quimioterapia, que vai atacar as células do câncer que estão em divisão, vai atacar outras células que estão em divisão. E que célula que está muito em divisão no nosso corpo é o cabelo. Por isso que o cabelo cai na quimioterapia. Então, ele consome muita energia. Por isso que a gente pede no pós-operatório do transplante, tome vitamina, não emagreça. Não é o momento para isso. É o momento de desviar nutrientes, né? De ter nutrientes em excesso para que eles cheguem até o cabelo. Porque o nosso corpo é muito sábio, né? Em um estado de privação, né? Calórica, por exemplo. Estou querendo emagrecer. Vou emagrecer 3, 4 quilos em um mês. O corpo vai desviar nutrientes para áreas mais nobres. E do ponto de vista fisiológico, né? Quais são as partes do corpo que são menos importantes para a nossa sobrevivência? Cabelo e unha, Sim. que são os anexos. Cabelo é isso mesmo. É. Só Mas que eu assim, vou- tem uma importância que está muito além da sobrevivência, né? Porque cabelo é qualidade de vida, é você se sentir bem, é você ter Sim, autoestima. autoestima. A gente percebe muito isso, né? No acompanhamento. E não vai ter uma cápsula pra você tomar e não ter mais cabelo branco? Então, essa É. Mas então falando assim, mas assim, tá sendo estudado e que estudar assim, vai ter que ficar pintando a vida inteira? Não é possível. Olha, com tem tanta tratamentos- tecnologia Você aí. não sabe o que é chato. Pintar cabelo. Eu acho uma perda de Acho que eu nem vou tempo, saber, né? não Acho sei se eu uma vou perda fazer de isso. tempo. Não, assim, é uma coisa que a mulher fica escrava, eu Isso, acho. e eu, por exemplo, trabalho com isso. Então, as pessoas chegam e já olham pro Bom, já meu tô cabelo. olhando faz tempo. É. Vamos ver como é que tá a Olhando. situação aqui. Exatamente. Ficam Não tem olhando como. direto. E começam a aparecer os branquinhos. Aí já vem aquela, né? Já vem o pessoal, não tá atingindo o cabelo. A gente tem uma pressão, porque a mulher que tá perdendo cabelo, ou tem o cabelo branco, assim, ou é mal cuidada,
tá doente, é diferente do homem que faz bullying, né? O homem que fala, seu careca, você também. Não dá, a mulher fica, eu não não sei o sei. Não pode fazer essa brincadeira. Não, mulher de careca e de acaba, gorda. A mulher chora. Não, Então, são as duas. e você de não velha. pode- não pode falar nada. Mas assim, tem até antioxidantes para retardar esse processo, né, do cabelo ficar branco. Mas não tem muita evidência, né? Então tem alguns estudos, mas nada que valha muito a pena ainda. E agora muitas resolveram se assumir, né, depois da pandemia. Teve esse boom, agora Teve esse algumas boom, né? voltaram a tonalizar. Eu particularmente, acho que é uma coisa que envelhece. Eu tenho um pacto com o meu cabeleireiro, Selmy Júnior, que no caixão ele vai me tingir. Eu não vou dormir com... Porque o cabelo continua... não vou dormir eternamente. O cabelo continua crescendo. Enquanto eu estiver lá deitadinha, ele vai lá Mas e... não vai dar esse tempo, né? A não ser Como que você continua fique- crescendo o cabelo? Cresce ainda Depois de um pouquinho morrer? depois. Ah, Ainda tá. cresce, mas é pouquinho. 1 centímetro? Não Ninguém sei- vai ver a não, sua não, raiz isso. branca lá. Não, mas Tem eu a tenho maquiagem. esse pacto, tá? Mas você quer uma Existe dica, uma... assim? Não quero tem falar sobre esse alimentos- assunto. mudar de alimentos Não. ricos Do caixão. Não, do caixão não. A dica do cabelo branco. Alimentos ricos em antioxidantes. Por exemplo, abacate, né? Tem uma Mas agora enzima que não chama tem mais nenhum catalase. branco, já era, né? Não vai Já voltar. era. É mais pra quem tá Não começando. tem mais nenhum preto, no caso. Dudu, Exato, come não bastante tem- abacate. Abacate? Eu gosto de abacate. Então, ótimo. Que mais? Só abacate? Que tem Ah, vai ficar o antioxidante? dia inteiro batendo abacate. Mas eu atolo de Tem mel e tem como uns- abacate. Quando eu vou comer Mel. Tem, não, tem, Direto. gordo. É. tem uns comprimidos também, assim, que Não, vai, Mel. Eu já faço tudo. todo esse Mas tratamento eu aqui acho que eu vou mostrar para as pessoas daqui a sinceramente, pouco. assim, eu não recomendo para os outros aquilo que não me convence. Então, enfim, eu mesma tonalizo o cabelo. Ah. E podemos falar agora de transplante capilar? Aí mostra Do o que teu você antes. Nós vamos quiser. conversar. Primeiro conta um pouquinho, doutora, porque eu fiz uma técnica que eu entendo que é uma técnica um pouco mais moderna do que as pessoas vinham fazendo anos atrás, né? Que é a técnica FUT. A minha foi a técnica FUI. E ela vai explicar o que significa uma, o que eu não significa a outra. sei. Uhum. E daí eu também queria entender, antes, já que a gente tá falando de mulher, deixa eu fazer essa pergunta antes. Existe e é comum mulher fazer transplante capilar? As mulheres podem fazer, sim, transplante de cabelos. Não é tão comum quanto nos homens. Então, às vezes, assim, 1, 2 meses sem fazer um transplante de cabelos em uma mulher, né? Sendo que se eu faço uns 15, 16 por mês, Em homem. em homem, às vezes passam 2 meses sem um transplante em mulheres. Então, tem algumas peculiaridades da mulher. Eu falo que para as mulheres tudo é mais difícil, tá? O pós-operatório é um Primeiro. saco, para Não, mas começar. não é Não, isso. tem que raspar pra mulher também? Não. Aí, não raspa? Ah, tá, Calma. porque já pensou? Então, por que eu raspei? Não, assim, Ah, mas vamos responder que eu tô É. sendo... Olha, as mulheres, em geral, elas perdem cabelo também na parte de trás, na área doadora, né? Então, primeiro, elas Bota não pela perdem mãozinha tanto aqui. cabelo Nossa. a ponto de ficar visível e ter a indicação do transplante. E a área doadora, às vezes, elas perdem cabelo. Então, essa diferença entre as áreas faz com que, algumas vezes, não compense, não tenha indicação de fazer um transplante de cabelo. Naquelas que têm a indicação, pode ser feito sim. Mas aí, ratificando a importância de fazer um tratamento clínico, de estar estável, de melhorar ao máximo antes, porque, em geral, a área doadora é menor, a expectativa é maior e pode ter um pouco de queda a mais também no pós-transplante. As mulheres podem fazer a técnica FUT, que não raspa, ou a FUI, só raspando, porque tem o cabelo comprido, né? Raspando em janelas, raspando Embaixo, algumas áreas, porque o cabelo comprido aí esconde. Sim. Uhum. Ah, por isso então que tem. Ou Não o foi homem falta tem de cabelo- dó dos Não, homens. não, eu imagino. E hoje você tem feito muito mais a técnica FUI, que não precisa fazer a cicatriz atrás, né? Sim, que foi no menos meu de caso. 10% é FUT. Ah, menos de 10% hoje? É FUT. Caramba. Isso. FUT eu acabo fazendo, principalmente quem tem uma calvície muito avançada. Então, só para explicar, FUT é a que raspa, você tem que tirar um naco. Não, FUT Ah. é aquela que você não raspa, você Não, tira, raspa, tira a pele, isso tira a quis dizer. pele, né? Um fuso, a gente fala, né? Tira um fuso, faz uma sutura. Aí essa faixa de cabelo que é retirada, você separa os fios um a um, né? Então, independente se é Nossa. FUT ou FUI, a colocação é feita da mesma maneira, né? Um Então, a um. Isso, um a um. Unidade folicular por unidade folicular. E a unidade folicular pode ter 1, 2, 3 fios. Por isso que tem aquele número que aparece no seu, que tem o número de fios e de unidades foliculares, né? Depende da quantidade de unidades que tem 2 ou 3 fios. Então, FUT, hoje eu faço principalmente para quem tem uma calvície muito avançada, que aí a área que eu vou tirar daqui de trás
é pequena, né? Porque na FUI, o que que a gente faz? A gente tira os fios um a um, né? Tá. Raspando, tirando aquela quantidade que você tem a mais de cabelo que depois você não percebe, Sim. né? Eu falo aqui como se fosse a margarida, assim, o miolo e a pétala. Eu tiro o miolo, não tiro em volta. Tiro o miolo, não tiro em volta. Então, eu acabo tirando de 20% a 25% dos fios naquela região. E aí, o seu cabelo cresce, fica com uma densidade um pouco menor, mas no como é lugar, homogêneo, não fica parecendo, né, que tirou. Tá. Agora, a FUT, então tem muitos pacientes ainda de revisão, de correção, de segunda, terceira sessão, que às vezes tem a cicatriz alargada, e a gente faz correção de cicatriz, revisão de cicatriz, né? Então, você tira a cicatriz largada para fazer uma menorzinha ali, né? A gente, Então, só para explicar, gente que já fez o transplante com outra Isso, pessoa não ficou tão bom, exatamente. antigamente, que era menos moderno, né? Era mais antiga a Isso. E técnica, faz a para técnica modernizar, nova. para dar o Uhum. upgrade. Exatamente. Isso é importante falar também. Tem muita gente aí que fez técnica antiga, aquela técnica em tufos, do século passado. Cabelo de boneca. Cabelo de boneca, porque é quando não usava microscópio, não usava lupa. Ficava muito esquisito. E assim, Ela ficava Mas mesmo. olha, Nossa, tem como Você naturalizar. olhava na hora e Mas via. essas pessoas não dá pra precisam consertar, sofrer. é bom Nunca falar. é igual como se fosse a primeira vez, mas tem como naturalizar, tem como corrigir, revisar e deixar melhor, sabe? Então, acho que não dá para jogar a toalha. Às vezes, muita gente andando na rua e fala, nossa, mas tinha o que fazer para melhorar isso. E é legal falar Sai isso distribuindo ainda. cartão. Não, eu não... Eu tento passar... tem que ser invisível mesmo. Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa, né? O pior que pode acontecer com você que está ficando calvo ou calva é ficar ainda mais calvo. O pior que pode acontecer com quem fez o transplante de cabelo é ficar parecendo que fez o transplante de cabelo, né? E isso acontece porque É ou uma verdade. técnica, ou, que é o nosso receio, você não faz o tratamento clínico em volta, não faz o tratamento clínico depois, porque aí, por exemplo, fica com o cabelo um tufo e em volta vai perdendo, aí fica aquela estradinha. Não, Por isso morro que é de medo de importante acontecer isso. manter, porque as Por pessoas isso que eu querem a sou nerd solução no tratamento. fácil, né? Elas querem a solução fácil. Claro. Em vez de ficar fazendo tratamento todo dia, eu vou lá um dia e faço transplante de cabelo, pronto, E resolveu. depois eu fazendo. Nunca mais preciso fazer Nunca- nada. Mas Não é o que todo assim. mundo pensa. E não Eu é. achei que fez isso. Mas toca pra... assim, o cabelo transplantado, ele vai ficar ali. Porque essa é a mágica também, que você preserva a memória de onde o cabelo veio, que é essa parte de aqui. trás, que a Ah. sensibilidade à ação hormonal, que é geneticamente mediada, é praticamente zero. Então eu tiro daqui, ele funciona como mini órgão, vem pra cá, né? Vem pra Deixa eu ver frente. atrás. Ah, você tem uma cabeleira atrás. Não, mas cobre, Nem né? Foi o que ela parece. falou, que não, deve então, nunca- é muito. E ele vai continuar grosso aqui, da mesma maneira que ele é aqui atrás, né? Só que se você não tratar em volta, vai continuar perdendo. Aí precisa de uma segunda, terceira sessão. E não é essa a ideia, né? A ideia como médica é a gente resolver o seu problema de maneira menos invasiva possível, né? Sim. Então, tentar minimizar a chance de precisar de outra sessão. Quando eu fiz o meu transplante, faz 2 anos e meio agora que eu fiz. Eu fiz no meio da pandemia. Eu fui. Só que eu tinha ido na doutora, você lembra disso? 3 anos antes da pandemia. Ela falou, você já tem indicação para transplante. Na época eu nem tinha FUI, era só FUT mesmo. Você já tem indicação para transplante. Explicou toda a situação. Eu não tive coragem de fazer. Depois chegou na pandemia, eu falei, mas você tem que ficar um tempo careca, sabe? Você tem que fazer um tratamento. Sim. Você fica aquela situação, trabalhando, careca. Hoje em dia meio que popularizou. Eu tô vendo um monte de gente fazendo. Aquela época lá, ou seja, faz mais de 5 anos, não era todo mundo que fazia, né? Era muito mais raro do que hoje. Imagina que sua agenda turbinou na pandemia, inclusive, né? Pois é. Com a foi pandemia incrível. que deu essa A pandemia bombada. chegou a É na ficar clínica que na faz? clínica. A gente tem um bloco cirúrgico e faz as cirurgias lá. Tem tudo Porque tudo que eu a perguntei Anvisa porque as pede para um pessoas estavam hospital com medo, e né, de ir tudo. pro hospital por causa do... Exatamente, isso fez... Não, imagina, eu tinha acabado de montar o bloco cirúrgico, ficou pronto em janeiro de 2020, E aí a pandemia em começou a março. Que pandemia. sorte. Não, mas eu primeiro falei- medo, né? Primeiro foi, e agora? Como Sim. vamos pagar esse investimento? E aí começaram aquelas lives, né? As lives eram, vamos tirar as dúvidas, queda pós-Covid e tal. E o que mais vinha de dúvida é assim, quando você vai voltar aos transplantes? Eu falei, mas a gente tá num... Tá funcionando? Não, então, não estava funcionando. Ah, sim.
Tava recluso, todo mundo home Não, é office, que aquele teve um momento desespero. que a né? área de saúde voltou Voltou, logo, É, né? foi Sim, nessa aí, sim. né? Isso, quando pôde voltar, a gente voltou. E aí ficou com uma esfera, um tempo de espera Eu longo. fiz em junho, a pandemia começou Ficou- em março. E daí pra eu ficou Foi agendar... rapidinho. Então, mas Não, pra mas eu assim, conseguir agendar, ela falou, tem fila de realmente, espera. Mas foi surpreendente, Meses, né? acho As que pessoas 2 que se meses. sentiram, assim, seguras em fazer, né? Eu vou ficar em casa mesmo, ninguém vai me ver A careca. gente- Era Era esse hora, pensamento. era a hora boa. Pois é. Então, aumentou a procura. E aí, fez com que... Coloca se você foto, faz... É, por Amanda, favor. vamos ver Se o você antes e faz, depois os da seus minha amigos cirurgia. veem que você fez. Aqui, Olha, Com rede Mas, ó, a doutora social também ela é boa de hoje. marketing. Ela deu uma descabelada ali, só pra ficar Não, um pouquinho mas- pior, hein, doutora? Não, No antes. Ele não Ela zoou ficava antes porque ela sabia o que ia penteado. acontecer assim. Não ficava penteado. Eu sabia que você ia divulgar no seu podcast. tava tão lindo aqui, ó. Ó, ali tem unidades Isso, foliculares, né? Que que é TF? 2.896. É total de fios. Ah, 5.200 fios. 5.281. Depois estamos com esse... É abaixo tem mais da uma, média a Amanda? quantidade de Tem, né? fios. Tem É porque mais? minha cabeça é muito Cabeça pequenininha. pequena. Nossa, aqui é muito Vista de cima. diferente. É, Você né? tem que entrar assim, Dudu, agora. Você vê? Mas a Mas gente eu não sei se eu tô raspou, assim mais. raspou e colocou cabelo também nessa região, por entre onde estava perdendo, tá vendo? Aqui, né? Isso. Porque é bom que você dá uma reserva, né? Se mesmo que não faça tratamento e vier a perder um pouco, esse cabelo aí vai continuar, entendeu? Mas É. a ideia é educar e aí a gente se vê uma vez por ano, né? Uma vez por ano. E a gente faz assim, ó. Quer dizer, a gente fez assim, a doutora faz isso com todo mundo. Você vai lá, ela te marca com a caneta onde você quer fazer o transplante. Até tem essas fotos também. E ela perguntou, você quer colocar na coroa ou não? Porque se você não Mas colocar na aqui- coroa, você desce mais a testa. Ela Mas falou, você nunca teve, ela falou, hein? Você fica- já teve? já, né? Quer dizer, minha testa 12 sempre foi anos. maior, mas com 4 talvez eu tivesse mais. É. Daí eu falei, não, vamos colocar ali também, na coroa. Porque daí- Aham. E ela até, inclusive, ela falou, porque fica mais natural. Porque se Aham. também reduzir muito, já fica muito artificial, né? Porque o Marcelo, Sempre tive meu uma testa marido, grande, de tem repente, uma- no cabelo até aqui, Então, assim, sobrancelha. o transplante, você vai continuar sendo quem você é. Ele chama mais uma restauração aí, Amanda? capilar. Você restaura o cabelo que você teve um dia, mas não o cabelo que você teve com 20 anos, é o que você teria se não tivesse Sim. calvície e também que fique bom daqui a 20, 30 anos, né? É, exato, é isso. E ó, eu fui, imagina se eu tivesse, eu lembro que eu tinha muito mais cabelo se eu tivesse ido 3 anos antes, se eu tivesse feito. Daí talvez a testa, nossa, mas imagina como ia estar hoje se eu não Não, tivesse feito 3 nada. fios. E Não, você daí não ia percebe ter que a mais gente fez nada o mesmo, ângulo né? da têmpora também, né? Que diminui não só a testa, né? Aqui, né? Da linha anterior, mas também a Aqui, né? lateral. Isso. Que é um É, detalhe ela que fez faz uma- toda a diferença. Mas eu tô assim também. ainda, doutora? Eu já caiu muito disso aí? Não, está ótimo. Não, eu eu tava acho que tá vendo. igual. Mas também, ó, Muito bom. Renan, deixa eu pegar esse negocinho. Olha o nível da nerdice, porque eu sou Uhum. disciplinado. Uma vez você Não, falou ele pra mim, veio, né? ele veio em todos os retornos. Eu vou, Muito bom. já que faz o investimento, você Mas tá lá pra eu fazer. tô você aqui tem só que porque ser- ele é foi um pão bom duro. paciente. Nossa, tá tão limpo isso aí. Mas que hein? isso? Por que Você será tá que tá assim? Eu tô usando isso todo dia, doutora. Coloca. Aham, aham. Que é esse Coloca na capacete? tomada, é o boneca Pelux. Daí a doutora vai contar pra que serve. Você coloca na tomada, Fica liga o tão botãozinho, bonito, fica lindo. né? Tá sujo, o que Não aconteceu? sei, Gente, isso aqui é o. limpa um boneca Ah, eu sei, isso aqui é o Pelux. pelo que dá. Do cachorro? Deve ser. Não Certo. sei por quê. Então, isso é um laser de baixa potência, né? É um tratamento que, Ó. que é de fotobiomodulação, né? E ó, tem umas É luzes. vermelho dentro. e infravermelho. Então, Mostra ali nas câmeras. Isso. E aí você pode usar, Novidades que nem no você, que usa o minoxidil, ele potencializa o efeito do minoxidil. Então, assim, Ah, em termos de recomendação, né? Não é Tá que ele é sujo assim super mesmo. importante, né? Em termos de eficácia, assim, não gostei. de 0, Ah. que não tem eficácia, e 5, que é a finasterida, ele tá no 1, né? É melhor do que nada. Mas se você usa, vale a pena. E não tem mas nenhum o efeito um, colateral. você usa todo dia? Não é todo Sim. dia oficial, né? Mas assim, sei lá, agora eu vou assistir uma televisão. Isso aqui demora 12 minutos, tem um timer. Ah, Você tá. liga e Tem, desliga tem. sozinho. Ele liga e desliga, é. Você liga e desliga sozinho. Daí eu tô vendo, deixo lá ligado e depois eu faço o que você falou. Depois eu vou colocar o minoxidil. Porque Isso. teoricamente abriria os poros, né? Pra você jogar e Isso, drenar. ele tem um efeito de infiltrar vasodilatação. É. Isso. Bacana Nossa, isso, eu hein? eu vou ter que dar os parabéns de Não, novo. Obrigado, doutora. gente, que... Gente, que Mas eu não sei se incrível. preciso ficar fazendo isso ainda. Eu não sei se é o Acho que caso. sim, ó, potencializa o tratamento. Mas ela falou Sim, até nível 1, quando ela falou 1, Mas eu já Melhor tinha que eu te tinha zero, falado, eu tinha né? esquecido. Eu tinha Melhor do que esquecido. zero. Melhor que zero. Sem efeito colateral, e você já tem, né? Porque isso é investimento também, você tem que comprar o Ô, bonezinho. doutora, Tudo é pode falar investimento. mais ou menos qual é o investimento? Do transplante de cabelo. Tem... É por número de fios? É que eu não tenho noção.
Olha, sabe Por que nos área. Estados Unidos eles cobram muito por número de unidades foliculares. Aqui no Brasil, isso é um pouco mais difícil, porque você meio que entra na cirurgia sem saber exatamente quanto vai pagar. Então, é interessante ter uma Nossa! previsibilidade. Imagina pra você ia morrer. Ah, Você não, nem acorda- faria. Essa eu não faria. Você acorda e fala assim, Surpresa! tem uma boa É. notícia. A boa notícia é que deu mais cabelo. A má notícia é que você vai me Os pagar Estados aqui Unidos é o- campeão em fazer isso. Aham. Que nem quando você machucou o joelho lá. Você, É. você não sabe quanto vai custar. Os caras fazem e depois vem a conta. A gente Surpresa. até tem um tamanho P, tamanho M, tamanho G, mas assim, Paty, Depende, né? na verdade, quanto mais cabelo, melhor, né? Tá. E o P, o tamanho pequeno, não é muito mais em conta do que o G. tamanho grande, porque é tempo de sala, é toda a equipe tá lá, é É o um custo material fixo que também, né? abre. É, na verdade, assim, a cirurgia vai demorar 1, 2, 3 horas a mais, e isso não é o que encarece o procedimento. Por volta de 25, 35 mil, esse valor Esse- médio. Essa essa range. faixa, né? Essa Essa faixa. faixa, exatamente. É. Em parcelas a menos, né? Agora, Mas a relação perdão. custo-benefício, assim, não é um procedimento barato, né? Ah, mas perto de uma plástica que E assim, você pensa, eu sempre comparo, né, botox, preenchimento, esses procedimentos. Eles duram 6 meses, né? É, por 4 isso a que eu 6 falei, acho que meses. você pode E você comparar fica- com uma plástica. Você precisa ficar fazendo sempre, né? Então, depois de 10 anos, você já gastou mais do que isso, certamente. E o cabelo continua lá, Sim. para sempre. Então, isso eu acho mágico. E tem gente que volta pra fazer outra, né? Sim, sim. Assim, por exemplo, Na quero verdade, diminuir a testa. a gente tem que deixar a área doadora e a maior parte dos pacientes pode fazer 3 sessões. O Né? coleguinha não pode doar. Não, o transplante, ele é é de você para você mesmo. Entendi. A única situação que poderia doar é se tivesse um irmão gêmeo, Ah, idêntico, mas ele também vai perder cabelo, então não tem muito Entendi. sentido. E Da doutor- rejeição, né? Estão não, falando eu também que você pode doar da barba agora? Dá. Já esqueci de perguntar. Doar da barba pra colocar aqui na coroa, não é? Escutei isso? Isso. Bom, é assim, primeiro, o ideal é sempre cabelo para cabelo. A barba porque tem é um outra diâmetro, textura, a barba não é? tem um diâmetro maior em geral, é menos lisa, tem uma velocidade de crescimento diferente. É uma gambiarra. Mas No assim, desespero. os pacientes que já não têm mais tanta área doadora, você pode tirar a barba também, essa parte aqui debaixo Aqui? do queixo, que fica, que fica num sombreado, que fica escuro e que, enfim, você tira um pouquinho também, não é que tira tudo, não é uma depilação da barba. Você vai tirar também 20 a 25% desse volume. E aí você consegue colocar na frente não, porque fica diferente, né? Mas na parte de trás, no vértex, na coroa, intercalando com o cabelo. Ou numa área transplantada, já que eu tenho certeza que vai ter cabelo ali, e eu vou dar mais cobertura, vou deixar um sombreado maior. Mas só colocar barba fica estranho, fica diferente. E depois da barba, ainda tem o transplante de pelos corporais, É isso que eu ia é, por falar, que exemplo, são tirar mais- do tronco. Que são mais finos que a barba, não são? Sim, mas eles quase não crescem também, são Ah. menos lisos, quase não É crescem. outro tipo aí de você crescimento, né? É pelo, não é cabelo, né? Meu pai fez químio ano passado, eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ele era super preocupado, ele já fez alguns tratamentos, mas foi a primeira vez, ele falou, eu aceito tudo, menos que caia meu cabelo. Olha, já é um senhor, como impacta essa questão de ficar careca, né? Ele tem bastante Mas cabelo. você sabe, Paty, 8% das mulheres, mas 8% das mulheres desistem de fazer quimioterapia Nossa. Eu imagino. porque Eu fiquei morrendo de Medo medo, de que meu perder pai é cabelo. muito vaidoso, eu fiquei com medo de medo. perder cabelo. E daí, É um quando- dado assustador isso. Pelo amor de Que é Deus, sua prefere vida. praticamente morrer do que perder cabelo? Uhum. E daí o É o médico... estigma. É. O médico passou para ele quais seriam os sintomas e falou, você vai perder essa químio do teu tipo de tumor, você vai perder os cabelos, os pelos, eu não sei como ele usou o termo, qual é o certo, de rápido crescimento. Então, sobrancelha, nunca me toquei que existia essa diferença, Ah, entendeu? Então, assim, o cabelo, ou seja, ele ficou de barba, ficou de Cílios, sobrancelha, ficou de cílios, sobrancelha. mas e foi assim, ele falou para ele, você vai perder na terceira sessão, né? No dia que Geralmente ele é isso falou, mesmo. caiu tudo. Uhum. Mas recuperou. Sim, 2 meses. O tempo também que ele falou pro meu pai, olha, no Natal,
É, o Foi vidro a no tricô já janela, tá é. cabeludo. Foi a janela que ele falou, ó, em tanto tempo já vai voltar? Tudo que o médico falou estava perfeito. Uhum. Mas a gente ficou com medo. E ele até falou, você quer fazer aquela touca? Sim. Ele falou, nem morto também, né? Não é Pra pra exagerar, homem, não é pra tanto. Não é pra tanto. 2, porque ele ficou, sei lá, 3 meses careca. É que pra mulher, né? Você sabe que em 2008 eu iniciei o projeto para trazer esse primeiro equipamento de scalp cooling, de resfriamento do couro cabeludo, para o Brasil. Porque tem as toucas, só que essas toucas elas esquentam, você tem que ir trocando e tudo. E esse equipamento, ele usa uma tecnologia como se fosse de uma serpentina, assim, dessas máquinas de chope, e aí mantém a temperatura estável e cai menos cabelo. Mesmo assim, não é Ela 100%. congela, não é? O couro Isso, cabeludo? é resfriamento. Para que o Chega- remédio não atinja, Chega né? menos medicamento, na verdade, você tem uma vasoconstrição, né? Eu vi umas moças saindo aos prantos, assim. Ai, credo. Uhum. Mas aí tem uma taxa de eficácia, dependendo do Sim, quimioterápico, sim. de uns 50%, assim. E aí, isso é a diferença entre você ter que usar uma prótese, uma peruca, ou não nessa fase, né? Sim. E aí vale muito a pena. E, doutora, mas e alopécia? Hum. Tem Então- tratamento? Como trata? Você trata isso? Como é que é? Mas que alopecia? Alopecia é o nome que é Não sei perda de também. cabelo. Não, Aí tem aquela- alopecia androgenética, que é a calvície, que é o que a gente estava falando até agora. Não, Aí tem aquela- alopecia areata, Ah. que são Aquela que aquelas faz- falhas. Agora complicou, É, hein? não, Vai fazer essas essa- perguntas vida. técnicas, não Não, sei mas de é responder. que Tem uma alopecia- doença que alopecia, não tem que causa falhas, que você não consegue, Aquela o que cabelo parece não umas cresce num bolas, canto. assim. Então você está falando de alopecia areata, que é quando você tem aquelas falhas na barba, falhas no couro cabeludo, que aí é autoimune, né? É Também tem autoimune? um componente genético, mas é autoimune. Então, Não dá pra você saber tem a a causa, tendência né? genética para isso, você tem a tendência genética, e aí acontece algum agente que deflagra, né? Eu falo que é a chuva no terreno fértil. Aconteceu algum evento agudo, algum evento de estresse, por exemplo. E aí aparece, né? 2% da população tem. Dois? Nossa, como é Bastante. alto, comum, né? Nossa, O é índice. comum. É que a maior parte vai ter, por exemplo, só uma vez na vida. Ai, né? que bom. Mas dura muito tempo? É autolimitado. Em geral, é até 6 meses sozinho melhora, se você só tem uma plaquinha, né? Agora, se você teve uma vez, já tem uma chance maior de ter nos próximos 2 anos. E aí, a cada vez que tem, tende a ser um pouquinho mais Pior. grave. Uhum. Isso. Mas tem tratamento, sim. A gente faz esses tratamentos na clínica. São diferentes desses que a gente estava falando. São infiltrações na área. Tem que investigar se tem alguma outra causa associada, problema de tireoide, alguma outra alteração. E tem tratamentos locais de irritação. Mesmo o minoxidil pode ser usado, né? Lembrando que quando a gente fala de tratamentos, né, são tratamentos médicos. Então, deve-se buscar a orientação do médico dermatologista para buscar um diagnóstico, porque tem vários tipos de alopécia. Alopécia simplesmente Sim. é perda de cabelo, né? Tem as alopécias cicatriciais também, que a gente pode falar. E o médico vai fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento médico, né? Tem as alopécias cicatriciais também, que têm aumentado a incidência, E que que é são essa? aquelas mulheres, a alopécia frontal, fibrosante, Que as ficam- mulheres que vai aumentando a testa, que perdem a sobrancelha. Por Isso quê, hein? Também é autoimune, mas isso assim, Ah, há 15, 20 anos a gente desespero, eu via prefiro nem muito saber pouco. essas coisas. E aí, por exemplo, não é uma indicação tão boa para transplante de cabelo. Mas então também é um sinal de alerta, eu estava falando de sinais de alerta de calvície, mas você, mulher, principalmente depois da menopausa, está perdendo sobrancelha, tem a impressão que a testa está aumentando, o couro cabeludo está mais sensível, vale a pena procurar o dermatologista para iniciar um tratamento, que não traz o cabelo de volta, Mas mas previne. evita que vá progredindo. E é bom falar que a clínica Block da doutora não é exclusivamente de cabelo, né? Você faz cabelo, mas faz um tratamento para toda a parte toda a estética masculina e feminina, né? Isso, tem outros. Eu fico mais no transplante Vamos impulsionar de sua cabelo. clínica. Obrigada, Venda, venda. obrigada. Então, assim, a clínica tem 12 anos, eu faço mais a parte de transplante de cabelo mesmo, de homens e mulheres, porque, veja só, o transplante, ele já é o dia inteiro. Então, não tem como fazer outra coisa. E quanto mais você faz algo, você faz melhor.
E aí tem outros 5 dermatologistas que fazem a parte de tratamento clínico ou preparo para o transplante, tratamento, a queda de cabelo nas mulheres, esses tratamentos de drug delivery, as aplicações, intradermoterapia, Então, microinfusão todo de mundo para cabelo. medicamentos. Tem um Não. outro bloco que aí a gente faz a parte de dermatologia geral, que na verdade a gente investe em nichos. Então, dermatologista especialista em pele negra, Ah, que legal. dermatologista especialista em pele oriental, em pele masculina, e a gente tem também a parte de remoção de tatuagens. Então, a gente Nossa. quer entrar em Pegar um nichos nicho. também. é. Exatamente. Nossa, muito. Eu nunca soube que tinha nichado assim. É, E a parte estética, não? sim, a parte de cosmiatria, mas está englobado na dermatologia geral. Entendi. Aí essa parte chama dermacolor, que é para todas as cores, para todos os... Nossa, tá ótima de marketing, doutora. Que isso? Não, a gente essa... aprende um pouco com os pacientes. E doutora, o Roger Guedes tem jeito? Dá pra colocar uma cabeleira no Roger Guedes? Você conheceu o Roger Guedes ontem. Eu não acompanho muito a parte do futebol aí, mas eu vi que ele é novinho, né? Tem menos de 30 anos. Então, o importante ali é parar de fazer Nevou. esses clareamentos aí. Ele tá ficando muito loiro, enfim. Isso deixa o cabelo mais fino, mais frágil. Provavelmente ele tem algum grau de quebra, mas ele originalmente deve ter o cabelo fininho mesmo. Tem que fazer tratamento para evitar que piore, para melhorar um pouquinho, para manter o que ele tem, né? Para que não progrida tanto, né? Porque ele pensa em fazer transplante de cabelo, se a gente puder postergar e prepará-lo melhor, né? Mas tem jeito, sim, claro. E a Você Clínica também Blocks quer, está né? disponível para o Roger Guedes. Aí, ó. Roger Guedes vai ganhar um Guedes, transplante. venha, Aí, ó. Vem, a venha, doutora vamos vai dar para cuidar de você. E Roger Guedes, não existe cabelo ruim, hein? Não Ai, existe conta cabelo ruim. isso. Poxa vida, né? As A meninas gente sofrem tá- tanto, né? Achando cabelo bom, cabelo ruim. Vamos pensar que a gente está no Brasil, Sim. que assim, o Brasil é conhecido como um grande laboratório capilar. É dos poucos países que tem todos os 8 tipos de cabelo. Ah, Quando tem você fala de divisões acordo com, cabelo. desde o cabelo liso até o cabelo extremamente crespo. E o Brasil tem esses 8 tipos de cabelo, né? Agora, mais 60% da Miscigenação, né? a sua população, mais 60% tem o cabelo que é do cacheado, nem é ondulado, é do cacheado ao extremamente O crespo. meu é o que seria o que? Liso? O seu tá liso, né? O seu é liso. Eu não sei como ele... Não, o como meu ele... é assim mesmo. Não, Você- rapaz, é E o verdade. meu seria o quê? Ondulado? Acho que o seu Eu tá posso tomar dois, chuva, eu teria ele continua teria que ver assim. como ele fica comprido, né? Muito Ah. aparentemente. é uma Comprido, graça. nossa. É, Eu Você já exatamente. usou? já usei cabelo Ah, comprido. para. Eu tinha cabelo comprido. E assim, mas é um problema, não. é um Você nunca viu uma problema. foto dessa? Eu Não, vou não. mostrar pra você. As meninas, né, que têm o cabelo crespo e fazem alisamentos, Esses tudo tratamentos, isso. essas escovas de chocolate, escova de não sei o quê, para alisar, Isso. com aqueles cheiros esquisitos de Que geralmente tem amônia, formol, né? formol, é. Mas aqui, quando a gente fala de quem tem muito cabelo, né, o cabelo muito crespo, né? Aí, assim, tem toda a questão de como chamar esse cabelo, né? Era Pichain, cabelo não tinha? crespo, cabelo étnico, enfim. Tem toda uma preocupação em como denominar esse Tem que tomar cabelo. cuidado com a nomenclatura. Sim, Hoje, antigamente qualquer falava coisa que errada era- que a gente falar aqui... Exatamente. Então, vamos falar do cabelo extremamente crespo. Tem uma questão cultural de fazer penteados, de fazer uma atração. E essa atração faz perder cabelo. Então, aquelas meninas com as tranças e tudo. E alisar desde muito cedo faz perder cabelo, faz quebrar cabelo. Então, é um desserviço, né? Quando o cabelo que não é liso é chamado de cabelo ruim, porque tem toda uma luta, né? Para que ele seja considerado um cabelo como qualquer outro, que é um cabelo bonito. Lógico. né? Sim. E, doutora, você falou alisar cabelo. Chapinha significa Ah, alisar cabelo? aquela ou chapinha que as adolescentes adoram. Porque até a Sim. Cacá já tá Frita o querendo fazer esse cabelo, negócio no é. Então, cabelo, a chapinha, meu, a com 11 chapinha anos. é um alisamento temporário, um alisamento térmico. Mas é Tem que ruim? tomar cuidado com as chapinhas, que algumas esquentam demais e formam bolhas no cabelo e levam à quebra.
A quebra meninas, potencializa a queda. Não, a gente fala que é a queda por quebra. Você fica com menos Ah. cabelo porque ele tá quebrando. Entendi. Né? Então, as meninas fazem muito chapinha, por exemplo, nesses cabelos fininhos da frente. Muito, Puxam, na franja. quebram. Mas a vantagem é que nessa região, até que elas fazem mais delicadas, as adolescentes. Quando chega aqui, que é a parte final, já tô atrasado, já demorei muito, é dar aquela puxada maior. Também é um lugar, a parte de trás, que quebram bastante cabelo, né? Aí, quando a gente fala de escova progressiva, escova, alisamento, tudo aí, é um alisamento químico que é permanente, né? Então, o lugar você danifica. Sim, sim. Muito. Você não recomenda fazer esses progressivas, essas coisas? Não. Nem eu, nem nenhum. Nem você, nem ninguém. Nenhum Só os médico. cabeleireiros. Nenhum médico. Eu acho que ninguém sabe nem o que tem lá dentro, vai? Não sei. Não, assim, tem a E escova depois põe ácida, ela- que tem e põe ela- aminoácidos, né? Tudo isso desgasta o cabelo, né? A gente fala assim que o telhado, né, que é a queratina em volta do cabelo, você acaba desgastando e o cabelo fica mais fino. Então, não é uma coincidência que a procura por tratamentos, a procura por cabelo nessa virada de século, né, 20 para o 21, tem aumentado tanto, porque é exatamente quando começaram essas escovas progressivas, né? Sim. E o problema é assim, não é só a escova progressiva. É o vento, é o secador, é descolorir o cabelo para ficar loiro, porque no Brasil também tem essa febre, todo mundo quer Sim. ficar loiro, né? Sempre quis aí. Loiro e cabelo liso, né? Que é aquele estereótipo da beleza, que a gente tenta mudar através de educação. E essa somatória, né, de pequenos danos faz com que tenha muita quebra e afinamento. E né? secar o cabelo todo dia depois é ruim ou é bom? Dormir com o couro cabeludo? Então, aí molhado. tem que ver o que é menos pior, né? É Você isso tem que eu ia secar perguntar. para não dormir com o cabelo molhado, couro cabeludo molhado, porque aumenta a chance de proliferação fúngica, de dermatite seborreica, de caspa, né? Tá. Agora, secar, tem que secar com aqueles secadores mais modernos, né? Que não queimam tanto o couro cabeludo, usar difusor, uma distância maior Sim. do couro cabeludo e não secar completamente também, não secar fazendo a escova, mas secar o couro cabeludo sim é importante. Por isso que o ideal é lavar de Nossa, manhã. como dá trabalho, né? Não, gente, Pra como é que eu mulher, ainda então, tenho meu. cabelo? Porque quando eu era adolescente, eu secava o cabelo o dia inteiro. Mulher faz muita Mulher coisa sofre. no cabelo, Mulher né? sofre, complicado. Bom, doutor, A acho que gente tá falou- bom, né? Você quer falar mais alguma coisa? Legal? Pode falar, pode falar. Não, é que a gente falou de barba. A gente está fazendo muito transplante de barba, que é da barba para a própria barba. Para, até da barba isso. pra barba? Da Você tá barba fazendo para isso? barba. Muito. Tá E na olha moda olha homem que há 15, barbudo, 20 né? anos, eu fazia muito o quê? Depilação de barba, né? Todo mundo queria depilar. Os homens Mas queriam tira depilar a de onde pra barba. por onde, no Tira caso? daqui, dessa região, da E põe barba, aqui? para colocar, para deixar a barba cheia, a barba do lenhador, a barba densa, essas barbas de respeito que estão na moda agora. Olha, você tá com uma barba de... Eu Dudu acho que tá não, eu tô com com uma barba de tá- respeito. Tá com uma barba de respeito. Eu deixei a barba na pandemia quando eu... Sabe por que Mas eu deixei a barba? é Foi verdade, quando eu você fiz não o tinha transplante. barba. Ali nas fotos eu não tinha. É verdade. Eu fiz Muito quando eu fiz o paciente, quando faz o transplante. transplante, raspa, Falei, deixa já tá a barba, diferente porque daí mesmo, chama agora- atenção pra barba, Foi pra isso que eu disfarçar fiz. que fez uma o transplante. técnica. Foi isso É. que eu fiz. Foi essa técnica. engana, Daí vão né? olhar pra barba, não vão olhar pro cabelo. E transplante Entendi. bom é aquele que não parece que foi feito. pelo amor Se de parece- Deus, não se parece. parece Não, que não. foi Você sempre falou que feito. não parece. Falei. Ó, se parece que foi feito é porque não ficou bom. Então, quem pensa em fazer, acho que vale a pena considerar, porque vale a pena. Eu sou testemunha das transformações que a gente opera nos pacientes, que muitas vezes, assim, são mais tímidos, introspectivos. Você não, mas às vezes aquele paciente mais, assim... Eu já chego falando, E ela aí- fala, ela E ao não longo deixa ela desse falar. um ano que vai crescendo o cabelo que a gente acompanha, como vão mudando? Muda a voz, muda, sabe? É um banho de autoestima. Serve pra. É, Depois você ó. vê, eles já estão falando de então, emagreceram. Então, eu acho que é muito bom, vale a pena. Vale a pena, invistam. Eu sou testemunha que eu fiz o investimento. Não, Gostei, e não me você arrependo é pão nada. duro, hein? É difícil. Você acha quantos anos eu não pensei? Você acha que um dos motivos que eu demorei Ele- tanto ele pra fazer esperou foi Não, qual? três não, eu tenho certeza. É por isso que eu queria saber quanto média- era. Que eu falei, a como média é que é essa. ele conseguiu tirar isso, A doutor? média, uns 3 meses pensando. Você Ele ficou demorou 3 3 anos. É. Até me cocei aqui, ó. Não, às vezes não foi só por isso. Foi a questão também desse receio De parecer ficar que tá andando careca, peruqueiro, de parecer né? que não sabia.
Quando eu fui na E ficar doutora, ela peruqueiro. não era top que ela é hoje. Eu tô falando não 2 anos e meio atrás que eu fiz, mas tô falando 5 anos e meio. Aham. Você não tava começando, mas talvez você estivesse começando sua própria clínica, né? Ah, Então daí eu falei, pô, também a doutora tá começando agora. Mal sabia que ela já era experi há muito É. tempo, porque ela trabalha com isso há muitos é anos, bom ter né? cara de novo. Mas a então. clínica era recente naquela Ah. época também. Então eu falei, opa, será? Agora já tá experita, veiaca, É. fazendo... Mas é... Quantos transplantes você já fez? Tem um número lá que é uma medida, né? Quantos são? Exatamente, 1000. 1000? Já Nossa. batemos os 1000? Aham, Nossa. aham. Legal, Parabéns, né? doutora. Faça um filme, né? Nossa, que demais. 1000 cabeludos felizes. Bom, parabéns. Obrigada Então é isso, por ser um doutora. deles. Olha, E não me arrependo nem um pouco e recomendo para as outras Obrigada. pessoas. E obrigada, Paty, também pela obrigada a atenção. você por ter vindo. Então, ó, vamos deixar seu arrobinha aqui. Quem quiser fazer transplante capilar, ó, tá aqui a doutora. Quem quiser Tratamento. tratar do cabelo, não necessariamente só o transplante, como a Paty Exatamente, lembrou. exatamente. Todo tipo de é tratamento sempre melhor prévio. prevenir do que remediar, é isso que eu falo. E daí, quando você precisar fazer um transplante, você vai ter mais cabelo, não vai chegar no estágio que eu cheguei. Que é um pouquinho mais atrasado do que deveria ter chegado para ficar menos Cabeludo. textudo, no caso. Então, é @BRA Bloch, Ah, mas BLOCH. tá aqui doutora embaixo. Bloch. Tá aqui tá, embaixo. Opa. vai estar É. embaixo. Ó, vocês já. estão muito tecnológicos. Muito. Então, obrigado, doutora. Obrigado por ter vindo. Eu que Tchau, agradeço. gente. Acompanham, sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, assinem nosso canal no YouTube, @Papo Eclético. Valeu!